Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos gratos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos em sua casa para podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. Jesus é bom, já temos sentido a presença dEle e eu tenho certeza de que todos nós estamos alegres com Ele nesta manhã. Queridos irmãos, queremos louvar a Deus por esta oportunidade de poder estar participando aqui deste trabalho tão abençoado, espiritual, culto, que verdadeiramente estamos sentindo a presença de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela honrosa escala, mesmo diante das minhas muitas limitações, Ele confiou a nós esta oportunidade de poder estar aqui com os irmãos em Ipojuca, e para nós constitui-se uma grande alegria. Louva a Deus pela vida do pastor desta cidade, homem de Deus, que temos carinho por ele, pela sua família, e também feliz em estar revendo alguns presbíteros, amigos, também os jovens. É muito bom estar convosco. Queridos, com a permissão do pastor, eu quero convidar a igreja para juntos abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6, verso de número 12 ao verso de número 15. Todos encontraram, digam amém. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Quem pode dizer amém, queridos? Meus irmãos, eu queria fazer 2 pedidos à igreja. O primeiro é que os irmãos orem por nós, para que o Senhor nos conceda uma palavra nesta manhã. E o segundo pedido é que os irmãos permaneçam assim, reverentes, adorando a Deus, pois com certeza o Senhor tem algo para nos ensinar nesta manhã. Queridos irmãos, o texto lido nesta oportunidade trata-se da eleição dos 12 apóstolos do Senhor. O texto lido trata-se de uma lista de nomes de discípulos que foram chamados por Jesus para o ministério apostólico. Essa lista, ela está em Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 4, e também em Marcos, capítulo 3, versículo de número 13 ao 19. Ou seja, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esta lista de nomes de discípulos, ela está contida repetidamente. Observe que essa lista, essa relação dos nomes dos discípulos, ela possui algumas particularidades. E
uma das particularidades desta relação de nome dos discípulos é que a lista começa com o nome de Pedro e termina com o nome de Judas. Diga assim: começa com Pedro e termina com Judas. Sempre vai ser este padrão, começando com Pedro e terminando com Judas. Nada na Bíblia está por acaso. Nada na Bíblia está de forma avulsa, sem direção. Tudo nas Escrituras foi inspirado pelo Espírito Santo, guiado por Ele e supervisionado por Ele. E de igual modo, esta lista de nomes. E é justamente sobre esses dois personagens que eu quero falar nesta manhã. Sobre o primeiro da lista e o último da lista. Eu quero falar nesta manhã sobre Pedro e Judas. Dois homens, uma missão e duas escolhas. Você pode repetir comigo? Pedro e Judas. Dois homens, uma missão e duas escolhas. Pedro e Judas, sem sombra de dúvida, foram os dois discípulos que mais se destacaram de forma negativa nos últimos momentos do ministério de Jesus, antes da sua morte na cruz do Calvário. E o que destacou esses dois discípulos de Jesus, esses dois apóstolos, não foi um ato heróico de amor por Cristo, não. Nem muito menos suas ações de fidelidade a Ele. Mas o que destacou Pedro e Judas nos últimos momentos do ministério de Jesus foram seus pecados cometidos contra o Filho de Deus de forma injusta. Entretanto, irmãos, após os erros desses homens, tanto o erro de Judas como o erro de Pedro, eles fizeram escolhas diferentes, o que levaram a lugares diferentes, a caminhos opostos e as consequências distintas. Judas escolheu o caminho da morte. E Pedro, por sua vez, ele aguardou a restauração daquele que tinha poder para lhe perdoar e conceder uma nova chance. Antes de extrairmos as lições sobre a história desses dois homens, precisamos entender que esses homens eles eram diferentes um do outro, entretanto possuía muita coisa em comum. Dois homens com uma missão, porém com escolhas diferentes. Quem era Pedro? Graças a Deus que permitiu que as Escrituras chegassem até nós, temos algumas informações sobre quem era o apóstolo São Pedro. Pedro, ele era filho de um homem chamado Jonas, ou João, dependendo da versão que você tenha em suas mãos. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus o chamou em Mateus capítulo de número 16 e o versículo de número 17 de Simão Bar-Jonas. Esse prefixo Bar é um prefixo aramaico que significa filho. Sempre que você encontrar na Bíblia Bar-Jonas, Bar-Timeu, ou no hebraico Ben-Hadad, você sempre vai perceber Benjamim, que esse prefixo, ele se relaciona a filho, como por exemplo, Bar-Jonas, filho de Jonas, filho de João, relacionando ao seu pai. E esta informação temos sobre Pedro, que ele era filho de um homem chamado Jonas, ou João. Encontramos pelo menos 3 nomes de Pedro nas Escrituras. O primeiro deles, como falamos para os irmãos, o primeiro deles é Simão, que é a forma grega para o nome hebraico Simeão, um dos filhos de Jacó. O segundo nome de Pedro que encontramos na Bíblia,
ou como ele é chamado, é Cefas, que é a forma aramaica do nome grego Pedro. Entretanto, meus irmãos, o nome mais conhecido de Pedro é justamente esse nome que é mais chamado, não apenas Simão ou Cefas, mas o próprio nome dele, mais conhecido por nós, que é o próprio Pedro. A palavra Pedro equivale ao termo grego Petros, que significa pedra, não uma pedra como um rochedo, e sim uma pedra solta, um seixo, um fragmento de pedra. Outra informação que temos sobre Pedro é que Pedro, conforme João capítulo 1, versículo de número 44, ele era nativo da cidade de Betsaida. E a palavra Bet é casa. Todos nós sabemos disso, de onde vem a palavra Betel, não é? Casa. Sabemos que a palavra Betsaida significa casa de pesca. E foi justamente nessa região, nesse ambiente de pesca, que Pedro desenvolveu as suas atividades pesqueiras. Por isso a Bíblia apresenta-o como sendo um pescador, não só ele, mas também a sua família. Outra informação que temos sobre Pedro é que Pedro ele foi um pescador bem sucedido no ramo da pesca. Ele e a sua família, juntamente com outros 2 discípulos que estavam ao seu lado, a Bíblia nos mostra que eles eram pescadores e eram bem-sucedidos no ramo da pesca. Entretanto, Deus lhe deu uma missão. Jesus o chamou para largar as redes da pescaria e deixar o barco e seguir a Jesus e ser então pescador de homens. Pedro então passou a usar uma rede espiritual para pescar os homens para Cristo. Além de Pedro, precisamos entender também quem é este segundo personagem chamado Judas. A Bíblia nos mostra que há pelo menos 6 pessoas com o nome Judas nas Escrituras. Eu acho importante salientar isso para que nós não possamos confundir os Judas das Escrituras. O primeiro Judas que encontramos na Bíblia é Judas, aquele que estava lá na rua chamada direita, quando o próprio Senhor Jesus falou com Ananias, mandando que ele fosse na casa de Judas, porque Paulo estava lá orando. O segundo Judas que encontramos na Bíblia é Judas, irmão do Senhor Jesus, autor da epístola de Judas. O terceiro Judas que encontramos na Bíblia é Judas Tadeu, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. O quarto Judas que encontramos na Bíblia é Judas o Galileu, líder do partido de resistência dos gaulanitas, conforme Atos capítulo 5, versículo de número 37. O outro Judas que encontramos na Bíblia é Judas Barsabás, que foi enviado pelos apóstolos junto com Paulo, Barnabé e Silas. E o último Judas, como sempre, ele aparece no final da relação, é Judas Iscariotes. Observe que a origem do nome de Judas, o nome Judas é a forma grega do nome hebraico Judá. Ou seja, tanto Judas e Judá possuem o mesmo sentido, possuem o mesmo significado. Ou seja, o nome Judá é um nome hebraico e o nome Judas é uma variante do nome Judá traduzido para o grego. E esse nome significa louvor, elogio, possuindo um sentido espiritual muito profundo. Observe que o nome de Judas é um nome bonito, é o nome justamente da tribo de onde veio o Messias esperado. Louvor, elogio. Agora eu posso dizer algo para você aqui nesta manhã, para que você atente para isso. Mesmo ele tendo um nome tão bonito, o nome, quando alguém dizia assim, Judas, dizia louvor, elogio, as suas atitudes arrancaram e mancharam todo o sentido espiritual do seu nome. Afinal de contas, quem é que quer ser chamado de Judas? Mas não é um nome bonito. Mas você quer ser chamado de Judas?
Se alguém lhe chamar de Judas, vai lhe ferir, ou não vai? Vai lhe machucar. Porque as consequências foram grandes por causa das escolhas de Judas. Já a expressão Iscariotes, esse sobrenome, significa homem de Quiriote, ou ainda habitante de Quiriote. Quiriote era um obscuro vilarejo da Judeia, localizado ao sul de Hebrom. Judas era o único dos 12 discípulos de Jesus que não era galileu. Judas aparentemente era da tribo de Judá, logo ele possuía um parentesco tribal com Jesus. Pedro e Judas eram totalmente diferentes. Agora a Bíblia é cheia de conexão. Quem foi que vendeu o filho de Jacó para o Egito? Quem foi? Judá. Judá vendeu José. Judas vendeu Jesus. Veja como a Bíblia tem uma conexão muito forte. Jesus é o filho amado do Pai. José é o filho amado do Pai. Jesus se destacou entre seus irmãos. José se destacou entre seus irmãos. José tinha uma túnica que lhe destacava. Aleluia. E Jesus recebeu vestes distintas. Glória a Deus. Foi revestido de glória. Aleluia. José foi vendido, Jesus foi vendido. José foi traído, Jesus foi traído. José foi caluniado, Jesus foi caluniado. José foi preso, Jesus também foi preso. José foi tido como morto, Jesus também foi tido como morto. José foi exaltado, Jesus também foi. José foi considerado Zafenate Paneá, Salvador do mundo. E Jesus de Nazaré, o Salvador ungido. A Bíblia é terrível. Cheia. Aleluia. Então observe que Judas, ele não é da Galileia, ele é da Judeia. Ele tem um parentesco tribal com Jesus. E isso foi profetizado. Porque o profeta messiânico, ele disse que aquele que comia à mesa comigo levantou o seu calcanhar, meu amigo íntimo. Observe que Jesus tinha Judas como amigo íntimo. Sim ou não? Sim. Pedro e Judas são pessoas totalmente diferentes. Sim ou não? Sim. Mas eles têm muita coisa em comum. Os irmãos tenham paciência, eu prego assim mesmo, devagarzinho. Mas a gente vai comendo a Bíblia. E Jesus vai enchendo a rede da gente de peixe. Palavra. O que é que eles tinham em comum? Primeiro, ambos eram discípulos de Jesus. Jesus passou a noite todinha no monte orando e desceu para chamar os seus apóstolos. Chamou Pedro, mas também chamou Judas. Chamou ou não chamou? Chamou. Judas era discípulo de Jesus. E como discípulos, eles tinham a mesma missão. Como discípulos, tanto Pedro quanto Judas possuíam um chamado. Como discípulos, receberam poder e autoridade sobre os demônios. Ou você não acha que Deus usou Judas para expulsar demônio? Judas recebeu poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Da mesma forma que Deus usou Pedro, também usou Judas. Aleluia. Está entendendo que a nossa postura e as nossas escolhas definem nosso futuro? Tanto Pedro como Judas foram usados pelo Senhor para operar milagres. Como apóstolos pregaram juntos o evangelho do reino de Deus. Como apóstolos foram enviados pelo mesmo Senhor. O mesmo Senhor escolheu, o mesmo Senhor usou e o mesmo Senhor enviou para fazer a obra.
Eles tinham isso em comum. Ambos tiveram o mesmo privilégio de viver ao lado de Jesus. O privilégio de serem escolhidos pelo mesmo mestre. O privilégio de aprender os ensinamentos aos pés de Jesus. O privilégio de serem seus servos e amigos, amigos do próprio Filho de Deus. Tanto Pedro quanto Judas presenciou milagres diversos. Tanto Pedro como Judas comeu milagre. Como é? Foi. Tu já comeu esse milagre? Pedro e Judas comeu. Quando Jesus multiplicou o pão e o peixe. Eu já comi milagre. Tu também já comesse. Às vezes está uma prova, aí Deus manda aquela providência. Aí chega na tua casa, é milagre. Levanta a tua mão para dar glória para Jesus. Tanto Pedro quanto Judas, irmãos, desfrutaram do amor de Jesus. O que é que eles tinham em comum, irmão Agnes? Era discípulo de Jesus. Possuíram o mesmo privilégio de viver ao lado de Jesus. Tanto Pedro quanto Judas possuíam defeitos conhecidos por Jesus. E mesmo assim Jesus não os tratava como eles mereciam. Pedro era temperamental. Possuía um temperamento explosivo, um temperamento forte. Às vezes ele era emotivo, mas sempre com uma boa intenção. Pedro era pavio curto. Problema no temperamento. E Judas tem problema no caráter. E quem anda com Jesus não pode ter esse defeito de caráter. No temperamento a gente até entende, porque o fruto do Espírito está lá trabalhando, ele vai dando mansidão, vai trabalhando, não é? Moisés feriu a rocha. Mas problema no temperamento também atrapalha. Porque quem é temperamental demais, às vezes é impulsivo. Às vezes perde o equilíbrio. Quem perde o equilíbrio perde a razão. Porque quando Moisés feriu a rocha diante da pressão, pá! Ele destruiu uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Porque a rocha poderia ser ferida apenas uma vez. Êxodo 17, Deus diz assim, fira a rocha. Ele feriu, Cristo foi ferido. Lá na frente Deus disse, fale a rocha. Porque ele foi ferido uma vez só. Agora é só pedir que ele dá água. Ele disse, vinde a mim todo aquele que tem sede, eu vou dar de beber. Aí ele vai dar uma cajadada na rocha, destrói uma tipologia de Cristo. Aí Deus disse, não lhe repreendi na frente do povo, porque com o pastor eu trato de forma diferente. Não se meta não. Deus honra quem ele chama. Diga amém. Deus não envergonhou Moisés. Quando ele bateu, Deus mandou água. Mas na tenda, ele disse, olha filho, eu lhe honrei diante do povo, mas isso aqui você não vai entrar não, viu? Na terra prometida não. Mas foi problema de caráter? Não. Foi problema de temperamento. Mas deu errado. E Judas? Judas tem problema no caráter. Ele tem um caráter deformado. Aleluia. Mas Jesus nunca desprezou Pedro. Nunca desprezou Judas. Porque Jesus, ele não nos trata como a gente merece. Eu vou dizer de novo. Jesus não nos trata como a gente merece. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Sabia ou não sabia? Mas na noite da ceia, Jesus disse, uma toalha e uma bacia. Os pés para cá, Judas. Vou lavar seus pés. Na ceia, Jesus serviu o pão a ele. No jardim, Jesus chamou ele de amigo.
Sabe o que é isso, irmão? Se chama graça e oportunidade. Jesus sempre tentou restaurar Judas, ele que estava com o coração fechado. E qual era o problema do caráter de Judas? Judas era hipócrita, ele era falso moralista. Tinha uma palavra bonita, mas o coração dele estava distante. Quando Maria foi quebrar o vaso de alabastro e ungiu Jesus, ele disse: não sei para que isso. Isso é um desperdício. Poderíamos ter pego isso, ter vendido e ter dado aos pobres. Mentiroso. Ele era hipócrita. Além dele ser hipócrita, ele era murmurador. Porque ele ficou murmurando na forma que Maria estava adorando ao Senhor. E no meio do trajeto você vai encontrar Judas, que critica a forma que você adora, que critica a forma que você serve ao Senhor, que critica a sua dedicação ao serviço. Ninguém sabe. Maria estava ali agradecendo. Sabe por quê? Porque naquele banquete Marta estava servindo, mas Lázaro, que estava no sepulcro, foi ressuscitado e estava à mesa do lado de Jesus. Aí Maria disse: hoje é culto de ação de graça. Como é, Maria? Hoje eu quebro o vaso. Hoje eu vou quebrar o vaso e vou entregar tudo para Jesus, porque Ele merece. E Judas diz lá: não sei para que isso, não sei para que isso, não sei para que isso, não sei para que esse desperdício, não sei para que dar essa glória alto, não sei para que viver todo dia na igreja, não sei para que estar na escola, estar na campanha e estar no culto à noite, não sei para que ir para a oração da mocidade, culto de doutrina. É fanatismo, é não, é entrega. Só sabe o que Jesus fez quem recebeu o milagre. As pessoas vão criticar a sua entrega sempre, porque elas não sabem o mistério entre você e Deus. Mas rapaz, tu abrisse mão daquele emprego para fazer a obra, não entre não. Mas tu largasse tudo para viver para o ministério, não se meta, Judas. Não se meta com Maria, deixa ela fazer, porque eu entre mim e Maria, o mistério aqui é outro. Se prepara, porque Jesus vai calar a boca de Judas. Jesus disse assim: ei, tem um mistério aqui, não se meta não. Ela está antecipando os fatos. Ela está me ungindo para o dia da minha morte. Sabe por quê? Porque Maria, Madalena e as outras vão no sepulcro domingo de manhã, mas não vai dar tempo de me ungir, porque eu já vou ter ressuscitado. Aí ela está fazendo já hoje. Diz para quem está do teu lado: independente de Judas, faz para Jesus o que é para fazer hoje. Deixa para amanhã não. Levanta a tua mão para dar glória para Jesus. Judas era ladrão. Ele era ladrão. Veja o problema no caráter dele. A Bíblia diz que ele tinha a bolsa. Ele pensou em vender para quando caísse na bolsa ele... E Jesus sondou. Jesus sabia. Judas era falso. Andava com Jesus, mas fez acordo para entregá-lo em ocasião oportuna. Judas era traidor. Na ceia o diabo entrou nele. Jesus disse assim para ele: faz o que é para tu fazer logo. Faz depressa.
O que eu quero dizer com isso? Cuidado. Tem chamada? Tem. Deus usa? Usa. Mas tapa a brecha. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz que o diabo tomou o coração de Judas. Cuidado. Ah, mas eu estou imune. Deus disse que tem uma promessa comigo. Eu ouvi Deus fazer muita promessa a muita gente que começou comigo. Jesus disse: seja simples como a pomba, mas sejam prudentes como a serpente. Vigiai e orai, porque Satanás, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Hoje é uma manhã de alerta para quem tem chamada de Deus. Eu queria trazer outra palavra, mas eu tenho um compromisso com a padaria do céu. O pão vem de lá, quentinho, eu só faço entregar. E o cardápio do céu, a dieta do céu é essa nessa manhã, vigie. Eu lhe escolhi, eu lhe chamei, tenho lhe usado e Satanás está com raiva. Satanás está procurando uma brecha para te envergonhar, para sujar teu nome, para lançar lama nas tuas vestes, para te envergonhar, para roubar tua coroa, para tirar a unção, para tirar o que eu te dei, para tu envergonhar a tua família, o ministério, aqueles que confiaram em ti. Mas Jesus te trouxe aqui para te dar um abalo, para te despertar e dizer: fecha as brechas, porque o que eu tenho contigo é grande. Fecha as brechas. Como na revácia. Alargue a ombra serga. Do contuacha. Do contulu malacachuche le coma na ha. Lento revargia. Antu contolomatuche le coma na ha. Deus vai botar um guarda na tua boca, para que tu vigie nas palavras. Eita, que Deus está quebrando tanto laço hoje aqui. Como no revorgue, a serga. Tinha laços preparados para tirar alguém da rota hoje aqui. Tinha sim. Satanás preparou, usou até alguém, fez convites, e a seta entrou no teu coração e a tua carne tremeu. Mas Jesus te trouxe aqui nessa consagração para te dizer: eu vou betumar a arca de Moisés. Eu vou betumar a arca de Moisés. Eu vou. Receba, o Espírito está betumando a tua vida espiritual, está tapando as brechas e está livrando teus pés da queda. Recebe. Abre a boca para adorar, abre a boca para exaltar, abre a boca para glorificar, porque Ele já enviou o anjo e livrou teus pés das pedras. Eita Deus. Hoje tem farinha para colocar na panela. É a farinha aqui, ó, do céu. Levanta a tua mão para dar glória para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tanto Pedro quanto Judas caíram no laço do diabo. Os dois caíram.
E os dois foram avisados. Que Deus avisa. E o que foi que derrubou Judas? A ganância. Cuidado com a ganância. Tem gente que tem ganância espiritual. Faz o que faz para aparecer. Faz o que faz porque quer posição. Faz o que faz porque quer cargo, quer sair na foto, quer que o nome seja citado. Cuidado, porque isso pode ser um laço. Isso pode lhe atrapalhar. Cuidado com a ganância. E tem gente que é apegada demais às coisas daqui, é avarento. Tudo que ele faz, ele é murmurador, irmãos. Eu não vou fazer isso na igreja não, porque eu não recebo para fazer. Que tem que fazer A e B. Não. Você é servo, rapaz. Você serve por amor. Você serve porque ama. Porque Jesus lhe salvou, rapaz. E Pedro? Que derrubou Pedro foi a autoconfiança. Jesus disse: um de vocês me nega. Aí Pedro diz assim: ainda que todos te neguem, eu não te nego. Eu, Pedrão, estou disposto a morrer pelo Senhor. Eu vou com o Senhor até o fim. Cuidado, vazão. Só porque tu profetiza, porque Deus te usa, porque tu prega bonito, porque tu canta bonito, tu acha que tu está isento. Quem está de pé, cuide para que não caia, tem que estar de joelho. Quanto mais sobe, mais desce. Quanto mais Deus usa, mais desce. Quanto mais Deus enche, mais desce. Você não tem, você não é, você não pode. Quem tem é Jesus, quem pode é Jesus, quem faz é Jesus, quem batiza é Jesus, quem salva é Jesus, quem cura é Jesus. Jesus disse assim: sem mim nada podes fazer. A estrela que brilha aqui é Jesus. O resto é vaso de barro. Cuidado com a autoconfiança. Você não é super crente não. Ah, mas eu oro muito. Continue. Mas ore, mas vigie. Eu queria dizer outra coisa, irmão. Se não está servindo, é vacina para prevenir você. Mas se está servindo, é remédio para curar. E se tu não receber, eu recebo tudinho. Jesus olhou para Pedro e disse: ah, Pedro, Satanás pediu, Pedro, para se andar contigo. Ele percebeu, Pedro, que eu tenho uma obra contigo. Ele percebeu. Contria. Ele percebeu, Pedro, que eu te levei lá para dentro da casa de Jairo. Chamei tu, João e Tiago. Ele percebeu que eu tenho um negócio diferente contigo. Ele percebeu, Pedro, que eu te chamei para andar por cima das águas. Ele viu.
Ele percebeu, Pedro, que eu te levei para o Monte Tabor para tu me ver transfigurado. Ele percebeu que eu tenho algo especial contigo, que tu faz parte de um grupo seleto, que eu vou investir em ti de forma diferente. Ele tem te observado, Pedro. Ele tem te observado. Ele tem até encontrado brecha em ti, Pedro. Tu lembra que depois que tu declarasse que eu era o filho do Deus vivo, ele usou a tua boca, Pedro? Cuidado, porque Jesus pode te usar aqui agora, mas Satanás está na espreita, esperando uma oportunidade. Cuidado. E ele pediu, Pedro, para te cirandar, mas ele esqueceu que essa é uma nova fase. Ele pediu para tocar em Jó e meu pai deixou, mas agora é a época do Messias, é o juiz, é o advogado. Eu fico no meio, Pedro. Eu sou mediador, Pedro, e eu roguei por ti. Jó disse: eu queria um árbitro que tivesse entre mim e Deus. Porque Satanás pediu e Deus deixou. Mas agora não. Agora Jesus chegou. Satanás pediu e Jesus conversou com o Pai. Falou: nem com o diabo. Deixe não. Eu estou trabalhando nele ainda, Pai. Tem umas coisas que precisam ser ajustadas. Satanás pode destruir, colocar tudo a perder, mas eu tenho uma obra com ele. Lá na frente eu vou usar ele para ganhar muitas almas. Eu tenho algo grande com Pedro, Pai. Não permita não, não permita não. Aí o Pai atendeu o pedido do filho. Tu sabia que é assim no reino espiritual com a tua vida? Tu sabia disso? Que o Espírito tem intercedido por ti na terra. Quantas vezes falta força nos teus dias de crise? Que tu fala o que não é para falar, que tu deseja o que não é para desejar, até a morte tu deseja, até abrir mão de tudo. Quantas vezes tu não já pedisse para Deus desistir de ti? Quantas vezes tu já não dissesse para o Senhor: não quero mais essa chamada? Ah, se Deus levasse em conta. Quantas vezes no teu noite de fraqueza, chegasse aqui arrastado, aí o Espírito vai e te toma num idioma que tu nunca falasse. Aí o teu Espírito conversa em uma linguagem secreta. Cobra no braço. Evarador quando lo mundo ramando raserva. Ombrador quando romundo pra sombra mim. Aí ele te ergue, te levanta, te dá força, te põe de pé, muda a tua mente, tira os pensamentos contrários, controla a tua carne, coloca tudo em dia, sopra o vento no teu altar, tira a poeira, arruma as pedras e manda fogo. Aí tu sai feito um gigante.
Tu sai diferente, tu sai cheio, dizendo: eu estou crendo, Jesus, eu estou crendo na promessa, eu estou crendo que tu vai fazer. Eu vou esperar mais um pouco, Jesus. É Ele. Tu só estás onde tu estás por causa dele. Se dependesse das tuas forças, tu não tinha conseguido caminhar até aqui, não. E tu sabes disso. Tanto Pedro como Judas, dois homens diferentes com a mesma chamada, ser apóstolo. Os dois pecaram, mas a atitude dos dois definiram o final. Judas, quando pecou, sentiu remorso. A Bíblia dizia, ele se arrependeu. Mas a palavra grega ali é metamelonai, que significa remorso, sentimento de culpa. Ele sentiu culpa, porque fez aquilo com Jesus, mas ele não se arrependeu. Pedro chorou, se arrependeu. A palavra arrependimento é metanoio, mudar de direção, mudar a mentalidade, mudar a mente. Judas buscou morrer e Pedro esperou. Sabe por quê? Tinha algo diferente, muito forte entre eles. Está nas entrelinhas e a gente não consegue perceber. Quando Jesus disse assim: hoje vocês se escandalizam em mim, um de vocês me trai. E os discípulos disseram assim: sou eu, Senhor. O outro disse: sou eu, Senhor. O outro disse: sou eu, Senhor. Quando chegou a vez de Judas, ele disse assim: sou eu, mestre. Os 11 disseram: sou eu, Senhor. Quando foi a vez de Judas, ele disse: sou eu, mestre. Os discípulos têm Jesus como o Senhor, Judas tem apenas como mestre. Porque Jesus já não reina mais no coração dele, quem reina é o diabo. Como é que eu sei disso? A prova disso é que quando ele foi lá no Getsemane entregar a Jesus, o que foi que ele disse? Rabi, mestre, eu te saúdo. E deu um beijo em Jesus. Pedro não, desde o começo, quando Jesus fez aquele milagre da pesca maravilhosa, Pedro se prostrou e disse: ausenta-te de mim, Senhor. Quando Jesus vem andando sobre as águas, Jesus disse: não temais, sou eu. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Ele tinha Jesus como seu Senhor. E o nosso relacionamento com Jesus define o nosso final. Hoje é amanhã da restauração. Pedro pecou, errou, negou a Jesus, voltou a querer pescar. Mas tinha uma promessa sobre Pedro.
guardada no seu coração. E as promessas de Jesus preservou Pedro muitas vezes. Por isso ele aguardou. Quando Jesus ressuscitou, os anjos deram um recado para Maria Madalena e disse: ei, diga a Pedro que Jesus quer falar com ele. E Jesus já tinha dito a ele: eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça, para que quando tu te converteres, olha, tem uma promessa aí para o futuro, um futuro de conversão. Quando tu se converter, tu conta. Aí Pedro disse: eu não me converti ainda, eu vou ficar aqui, esperando. Lá vem Jesus, à beira da praia. Como tudo começou. Jesus tinha chamado Pedro lá atrás, quando ele estava pescando. Aí ele desistiu. Jesus disse: eu vou fazer tudo de novo. Porque tem hora que Deus faz alguma coisa lá do começo da chamada da gente, só para mexer com a gente. Tem hora que ele traz umas promessas antigas lá da mocidade. Lá do começo. Só para entrar nas nossas memórias. Jeremias disse: eu trarei à minha memória aquilo que me traz esperança. Jesus teve o diálogo com Pedro. Perguntou para ele: tu me ama, Pedro? Te amo. Não te amo como eu queria te amar, mas eu te amo na minha pouca força. Não te amo como tu me ama, porque teu amor é perfeito e não desiste de mim. Mas eu te amo. Jesus disse: apacenta. Sabe o que Jesus estava dizendo? A chamada está de pé. Eu farei, Pedro. Eu farei o que eu planejei para fazer na tua vida. Fecha teus olhos. Não se frustrarão. Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas o que Deus te prometeu, ninguém impedirá. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou de cá. Soramana. Receba força, receba, sinta a alegria do seu coração, sinta perdão, sinta restauração. A chamada de Deus está de pé. Ou tu pensa que eu me esqueci?
Sou fiel. Tocoma senhor de Camanavarguio. A chamada de pastor Pedro está de pé. Deus está colocando o cajado na tua mão hoje. Obra, evargiacio, decanto, do remequento, ramana, evargiace. E Ele está te dizendo, mesmo eu sabendo das tuas limitações, eu não abro mão de ti, eu te trabalho em ti, eu te lapido, eu te quebro, eu te rendo a minha vontade, mas o que eu vou fazer, ninguém vai impedir, nem tu mesmo impede. Porque quem quer sou eu. Só se tu sair do lugar. Mas se tu for fiel, Ele faz. Pastor nos convida de pé. Coloque a mão sobre o ombro de alguém assim, coloque. Diga para alguém assim, uma conversa com Jesus muda tudo. Eu vou dizer de novo. Uma conversa com Jesus muda tudo. E nessa manhã é a manhã de conversar com Ele. Diz para Ele onde está doendo. Conta para Ele as tuas dificuldades. Conta para Ele o que tu precisa melhorar. Onde tu precisa que Ele toque. Eu preciso que tu toque nisso aqui, Senhor. Isaías, quando viu o trono de Deus, Deus purificou seus olhos. Quando ele ouviu os serafins cantando o cântico da santidade, Kadosh, 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 Yavet, Savaot, Santo, 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 Deus purificou seus ouvidos. Quando ele viu o trono, os olhos foram purificados. Quando ele escutou o hino, os ouvidos foram purificados. Mas faltava uma coisa: a boca. Aí Deus disse: tem uma área no meu profeta que precisa de um reparo. Vai, serafim, pega tenaz, pega essa brasa, toca na boca dele. Ele vai sentir gosto de fogo do altar de Deus na boca. Gosto de brasa do céu na boca. Eu vou alterar o apetite espiritual dele. Eu vou alterar o apetite espiritual dele. Eu vou substituir o conteúdo da boca dele. Ele disse: eu sou pecador de lábios impuros. Aí Deus disse: eu vou resolver isso aí, rapaz. Vou tirar. E hoje é uma manhã de tratar de Deus aqui. Deus vai tirar o que não agrada a Ele. Deus vai arrancar o que está atrapalhando tu chegar perto dele. O que atrapalha a tua comunhão. Tu tenta e não consegue. Mas hoje é amanhã de Deus tirar. Por causa da obra que Ele tem contigo lá na frente. Fecha os teus olhos. Se Samuelzinho puder cantar um hino, vai falando com Deus. Sente Ele te abraçando.
Trabalha, Espírito. Restaura. Restaura. Nesta manhã a comunhão. Restaura a intimidade. Restaura os dons. Renova o amor. Quantos mudaram, Senhor? Já não são mesmo do início, que tinham prazer em fazer a tua obra, que tinham prazer em passar uma noite de vigília contigo, que tinham prazer em se debruçar nas Escrituras. Mas algumas coisas aconteceram e tiraram muitos da rota. Mas hoje é amanhã do encontro. Que o Espírito pergunta para nós: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Quem me ama faz o que eu peço. Quem me ama cuida do que é meu. Quem me ama se envolve com a minha chamada. Quem me ama segue em frente. Tu me ama, Pedro? Diz para ele hoje. Diz: eu te amo, Senhor. Eu te amo. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora. Trabalha, Espírito. Se tu sair. Alô, manarra, braçura, Consolador, mora em mim. Trabalha, Jesus. Sinto um vazio. Renova, Jesus, os desanimados. Tira a tristeza. Aleluia. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afastes tua presença. Seus frutos me fazem viver.